Nessa edição do Band Cidade, você vai acompanhar como foi o debate do segundo turno na televisão, aqui na Band, entre Rodrigo Hollenberg e Ibanez Rocha. O confronto, as acusações, as propostas dos dois candidatos ao Buriti. E ainda a telespectadora denuncia um bloco de concreto no viaduto da Asa Norte que corre o risco de cair. E os estragos causados pela chuva nesta sexta-feira. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Troca de farpas e acusações marcaram o debate entre os candidatos no segundo turno. Rodrigo Hollenberg e Ibanez Rocha, do MDB. Vamos ver a matéria. No estúdio da TV Bandeirantes, Rodrigo Hollenberg e Ibanez Rocha se encontram mais uma vez. Só que agora como adversários no segundo turno das eleições para o governo do Distrito Federal. Logo no início do debate, ambos os candidatos firmaram um compromisso de não elevarem impostos e tributos. Nós temos o compromisso não apenas de não aumentar impostos, mas de reduzir aqueles impostos que, trabalhando de forma articulada com o setor produtivo. Eu tenho deixado bem claro, desde a primeira vez que eu estive aqui no debate da Band, de boa saudade que eu tenho daquele debate, que foi aquele que me colocou no cenário político como uma pessoa que veio para debater propostas, dizer que desde aquele momento eu sou muito claro no sentido de que o aumento de tributos ele gera a inadimplência do cidadão. Então, no nosso governo não haverá aumento de tributos, não haverá qualquer aumento de carga tributária durante todo o período, durante os 4 anos. Mas só foram as perguntas serem diretas entre os candidatos que o clima esquentou. Ao ser questionado sobre programas que atendem vítimas de violência sexual, Ibanez respondeu de forma genérica, sem citar os projetos do governo. Hollenberg acusou o adversário de não conhecer programas com reconhecimento nacional. Percebo que o candidato não conhece, não sabe o que são os NUPAVs e os PAVs. E eu vou lhe dizer, nós temos aqui no Distrito Federal um programa de pesquisa, de assistência e de vigilância que é exemplo para o Brasil. Desconheço esse programa tão belo que você diz que faz. Eu acho que a cidade está muito clara, as mulheres do Distrito Federal não se sentem protegidas, as crianças também não se sentem protegidas, tanto que nós tivemos aí um índice alarmante de feminicídios no Distrito Federal. O tom elevado das perguntas continuou quando Ibanez questionou o atual governador acerca da gestão do Instituto Hospital de Base. Eu quero que o senhor explique o que é esse instrumento, como são as contratações, se existe edital de contratação para os profissionais serem contratados, se existe edital de licitação para que sejam feitas as compras. A Secretaria de Saúde compra regularmente mais de 15 mil itens. Por essa lei de licitações é impossível você garantir o abastecimento adequado. E veja a diferença que hoje você tem do próprio Instituto Hospital de Base e dos demais hospitais da rede pública, que a gente reconhece que tem problemas porque o modelo é arcaico. Veja o nível de absenteísmo que nós temos no modelo tradicional e veja que nós temos no Instituto Hospital de Base, é muito menor, é infinitamente menor. Dessa vez você conseguiu responder pelo menos uma coisa, Rodrigo, é que o Instituto Hospital de Base não segue a legislação. Ele compra sem licitação pública e ele não faz concurso público nem seleção pública para contratar. Aí fica fácil, você contrata o profissional da maneira que você quer, pagando o valor que você acha que deve, você faz a compra pública no local onde você escolhe, com prazo de entrega que eles querem, paga a quem você quer. Já no segundo bloco, o tema central foram as escrituras públicas e o clima esquentou ainda mais. Eu queria que o senhor me dissesse quantas escrituras efetivas que transferiram os imóveis para os seus legítimos proprietários foram entregues no seu governo. Nós entregamos no nosso governo 63 mil escrituras, mais do que todos os governos juntos. Dessas, 53, em torno de pouquinho menos de 53 mil escrituras definitivas e um pouco mais de 10 mil escrituras de reconhecimento de ocupação e concessão de uso, que você não considera importantes porque você tem centenas de lotes ilegais em condomínios irregulares. Essa escritura fajuta que você está utilizando para enganar a população e que, no desrespeito ao meu patrimônio, faça a denúncia no Ministério Público, Rodrigo. Você, se for homem para isso, porque eu acho que você não é. Hollenberg falou ainda que uma das promessas de Ibanez de reconstruir casas que foram derrubadas pelo governo seria a compra de votos.
Ibanez rebateu. Eu sei muito bem o que é crime eleitoral e você deveria saber. Você vem de uma família de juristas, em que pese não ter estudado como jurista, mas é um parlamentar, deveria conhecer a legislação e saber muito bem o que é compra de voto. Deve ficar muito incomodado com a regularização fundiária do Distrito Federal. Você, como grileiro, você está muito incomodado. Eu percebo que você fica muito incomodado com essa questão dessas centenas. Você podia revelar aqui quantos são 300, são 400, são 500? Quantos imóveis irregulares você tem no Distrito Federal? Quantos prédios você construiu sem autorização, sem alvará? Após 2 blocos de embates diretos e acalorados entre os candidatos, o terceiro bloco foi marcado por perguntas feitas pelos jornalistas do Grupo Bandeirantes. Cláudio Humberto, Thalita Almeida e Juliana Cury questionaram Hollenberg e Ibanez sobre assuntos como revitalização de pontos turísticos e a regularização dos aplicativos de transporte. Estamos revitalizando neste governo e vamos dar continuidade no próximo governo. Veja que nós estamos fazendo a recuperação da torre de televisão, reabrimos agora recentemente a torre digital, já fizemos uma licitação para calçadas que permite trocar todas as pedras portuguesas ali da Praça dos Três Poderes. Vamos garantir também iluminação de LED em todos os monumentos turísticos e abrimos a Orla do Lago Paranoá, que hoje já é o segundo ponto turístico mais visitado do Distrito Federal. Eu acho que quando o mercado está desregulado, e aí nós estamos tratando de transporte público, compete ao governo, igual ao governo mesmo, tentar sentar à mesa e regulamentar para que todos possam organizar o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro de forma lícita, mas atender a população também de forma qualificada, deixando a opção que eles escolham. Vamos abrir o envelope aqui para ler a pergunta sorteada. A pergunta é sobre segurança. O tema segurança pública não podia ficar de fora. Eu acho que a Polícia Militar do Distrito Federal não recebe como deveria receber, não. Eu acho que a Polícia Militar deveria receber mais, inclusive quando trabalha na sua folga. Eu entendo que a Polícia Militar do Distrito Federal, ela é preparada, ela é uma polícia que merece mais atenção. Nós temos que melhorar os quadros da segurança no Distrito Federal e eu vou dar uma atenção muito especial para a Polícia Militar. Na campanha passada, eu prometi a paridade entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. E no último dia do governo da presidente Dilma, ela deu um aumento de 37% para a Polícia Civil. Era absolutamente impossível dar naquele momento, eu gostaria muito de ter dado, mas era impossível. Isso significaria 696 milhões de reais no ano. No ano que vem, essa paridade vai custar 942 milhões. Por que eu estou dizendo isso? O candidato está prometendo que vai dar a paridade da Polícia Civil, vai dar o mesmo aumento para a Polícia Militar, vai pagar o aumento para todos os servidores, isso dá 4 bilhões de reais por ano. É impossível. O estrategista político Márcio Coimbra acompanhou na redação da TV Band o debate. Na avaliação dele, foi marcado por muitos ataques e poucas propostas. Nas respostas à crítica, a gente sempre vê uma justificação, mas efetivamente é muito difícil de você ver propostas reais para os problemas cotidianos da população, também se apontando de onde esses recursos vão sair. Então, portanto, fica mais naquela linha de ataque e defesa e muito menos para quem quer avaliar exatamente o que vai ser feito objetivamente em cada área e com que recursos. Cláudio Humberto está com a gente. Boa tarde, Cláudio. Qual é o balanço que dá para fazer do debate? Bom, o melhor do debate foi o próprio evento, né? A Band faz parte da nossa tradição de sempre abrir espaço para a troca de ideias entre candidatos, no primeiro e no segundo turno. Não custa lembrar que naquele primeiro debate do primeiro turno, quando estiveram aqui nos nossos estúdios 9 candidatos ao governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha tinha menos de 1% das intenções de voto. E pensar que em tão pouco tempo ele subiu como um foguete e hoje tem 75% das intenções de votos válidos, enquanto o seu adversário, Rodrigo Hollenberg, tem 25%, segundo 2 pesquisas, Ibope e Datafolha, que foram divulgadas esta semana, na quarta e na quinta-feira. O debate foi muito interessante porque houve ali espaço para propostas, algumas propostas. Teve o fato lamentável de que, em alguns momentos, essa troca de ideias se transformou em troca de insultos. Isso não é bom para ninguém, principalmente para o telespectador, que espera daqueles que vão ter a responsabilidade de assumir
as altas funções de governador do Distrito Federal, espera-se dessas pessoas um bom senso, um comedimento maior e, sobretudo, lhanheza no trato com as pessoas. Essa foi a nota negativa do debate, essa troca de insultos, mas o debate foi muito positivo, porque deu para conhecer ainda mais profundamente a natureza de cada candidato e também as suas propostas. E vamos ver agora um pouco dos bastidores. Antes mesmo do debate começar, o clima entre os candidatos era de disputa acirrada. Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg esperaram o confronto começar em salas separadas e se prepararam para enfrentar as perguntas difíceis e até mesmo ataques pessoais. Veja como foi na reportagem de Rodrigo Miranda. O debate da TV Band no segundo turno das eleições começou cheio de expectativas entre os candidatos. O primeiro a chegar ao prédio da emissora foi Rodrigo Hollenberg, do PSB. Ele subiu com a equipe de assessores e iniciou a preparação para o encontro com o rival. Acertou a maquiagem e ajustou os últimos detalhes. A expectativa é a melhor possível. Estou muito animado, muito confiante e muito disposto a mostrar para a população de Brasília tudo que nós fizemos ao longo desse período e tudo que nós vamos fazer se a população me confiar a missão de governar o Distrito Federal mais 4 anos. Ibanez Rocha, do MDB, chegou logo em seguida e já foi direto para a sala reservada para a equipe dele. Toda a estratégia para mais um debate foi discutida para que na frente das câmeras tudo ocorresse da melhor maneira possível e que a população pudesse entender as propostas. Eu tenho certeza que o debate é mais uma oportunidade para esclarecer mais alguns pontos. Eu espero que a gente possa realmente, nesse debate da Band, que sempre foi um debate muito concorrido, um debate muito visto pela população, ter essa oportunidade de estar próximo ao eleitorado, próximo às pessoas que ainda estão indecisas. São aí quase 6% do eleitorado ainda que está indeciso. E eu espero nessa oportunidade que a Band nos dá e agradecendo a todo o jornalismo que vem sendo feito, em especial da Band. O debate na reta final da campanha é justamente para conseguir convencer os eleitores indecisos que ainda não sabem em qual candidato votar. E para conseguir esse voto, o tom entre Ibanez e Hollenberg tem subido nas últimas semanas. E foi justamente isso, o receio de que as propostas acabassem ficando de lado e as provocações e os ataques pessoais ganhassem espaço. Espero que o meu concorrente venha com esse espírito de debater realmente e não de agredir. Ele tem tomado uma proposta de agressão muito ruim para a sociedade. Eu acho que mesmo quando a gente está atrás nas pesquisas, a gente tem que ter um compromisso com a sociedade. Da nossa parte, a gente vai apresentar propostas, mas é sempre importante contextualizar as coisas, é importante que a população conheça cada candidato para que ela possa fazer a escolha certa no momento certo. Olá, muito boa noite a todos. A Band realiza, a partir de agora, o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para o governo do Distrito Federal. Às 10h30 da noite, Rodrigo Orengo deu início ao debate. A imprensa do Distrito Federal se credenciou para cobrir o confronto de ideias entre Ibanez e Hollenberg. O diretor-geral da Band Brasília, Flávio Lara Rezende, destacou a importância de mais um debate realizado pela Band entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. O debate no segundo turno é fundamental para que o telespectador da Band, o ouvinte da Band News, possam conhecer com mais tempo os dois candidatos que estão disputando o segundo turno. No primeiro turno, como é um número muito grande de candidatos, é mais difícil deles se mostrarem, de mostrar as suas ideias. No segundo turno, como são só dois candidatos, fica muito mais fácil com que eles possam mostrar o seu plano de governo, mostrar as suas ideias. Não há dúvida de que esse debate cumpre com o principal, informar a população e o eleitor dos candidatos que disputam o governo do Distrito Federal. Depois de mais de 1h30 de debate, os dois candidatos saíram satisfeitos com o resultado, mas mesmo assim aproveitaram para cutucar o adversário. Aquilo que parecia ser o novo, na verdade era o desconhecido. E quando você mostra as companhias, a população vai pensar 2 vezes, 3 vezes, e eu tenho certeza que a população não quer voltar ao passado. Um passado que tantos prejuízos trouxe a Brasília, um passado que tanta vergonha trouxe a Brasília. Ele tenta confundir o eleitorado, dizendo que se ele votar em mim, ele está correndo risco. Então, isso não se deve fazer também em campanha. Ele sabe, ele tem experiências eleitoralistas ao lado dele e ele sabe que não existe crime naquilo que eu realizei, como não existe crime nisso que ele prometeu hoje de que iria pagar o aluguel social das pessoas. Tem milhares de pessoas que estão precisando receber esse valor e nem por isso vão votar nele.
E a seguir, um perigo, mureta de um viaduto na Asa Norte corre o risco de cair. O Band Cidade volta daqui a pouco.